Qual o papel da lei de Moisés para o crente? Primeira carta a Timóteo capítulo 1, comentário de Emaro Persona. Imagine que você fosse instalar um GPS no seu celular e existisse duas opções, GPS da lei e GPS da graça. Qual você escolheria? Bom, qual a diferença deles? Bom, o GPS da graça vai ter aquela mocinha que fala, né? Ela vai falar, vire à direita, siga mais 100 metros, vire à esquerda, suba, desça, pare, ande, você chegou ao seu destino. Esse é o GPS da graça. Ele não dá a você instruções do não. Ele aponta o caminho e dirige você até o seu destino. Mas eu quero então instalar o GPS da lei. Como é que é o GPS da lei? Não vire à esquerda, não siga direto, não pare, não suba, não... Você nunca vai chegar ao seu destino. Porque ele só vai apontar o que não pode fazer. E aquele que está em Cristo agora, é guiado pelo Espírito Santo, ele automaticamente sabe o que não fazer. Ele não se ocupa com o que não fazer. Ele está ocupado com a direção do Espírito Santo, mostrando o destino para ele. Quando nós fazemos um exame, eu fiz uma vez um exame, ultrassom, eu não tinha nenhum sintoma. E era para outra coisa até que eu estava fazendo ultrassom. Aí o médico falou assim, sua vesícula está cheia de pedras. Eu falei, mas eu não sinto nada. É perigoso, se viaja muito, se você estiver numa localidade sem recursos médicos, uma dessas menores pedras aqui, se ela escapar para o pâncreas, você tem que ser operado no prazo de 9 horas, senão você morre. Eu falei, uau, eu já corri operar a vesícula. O que é a lei? A lei faz isso. A lei é um diagnóstico, é uma radiografia, é um ultrassom do homem e fala, olha, você vai morrer. Você vai morrer, porque a sua vesícula está cheia de pecados. E não tem como você escapar. Você não pode ficar com isso aí, né? Isso é a lei. Ela aponta o que há de mal, o que há de doença, o que há de errado no homem. E aqui, por isso que ele vai falar depois, que a lei não é feita para o justo. Vamos usar o mesmo exemplo. O GPS da graça, o GPS da lei, não é feito para o justo. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os patricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Então isso aqui é tudo que a lei vai apontar de mal no homem. Agora, o que o apóstolo está dizendo aqui, voltando um pouco lá, né, ele falou nos versículos 3 e 4 da doutrina que ele ensinava agora para Timóteo, e o que não se deem a fábulas, genealogias, etc, etc. Esse mandamento que ele dá para Timóteo, no versículo 5 de 1 Timóteo 1, o fim desse, podemos até ler assim, o fim deste mandamento que eu acabei de falar para você, é o amor, ou a caridade de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Aí vem a questão dos que se desviaram disso. Desviaram-se do quê? Do quê? Do fim do mandamento. Do amor, do coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. De uma fé não hipócrita. E é importante entender isso. Você identifica um religioso hipócrita quando ele vem com uma lista de regras, ele vem com um fardo para você carregar, e ele não carrega, mas ele é hipócrita, ele está escondendo, né? Mas ele só traz isso, ele só fala disso, porque ele quer colocar um fardo em você, e desviar a atenção dele, né? Que ele não segue isso. Então esses daqui desviaram-se da sã doutrina, né? Dessas coisas, da graça também, se entregam a vãs contendas querendo ser doutores da lei. E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O que é o doutor da lei? É o que ensina a lei. Mas por que ele não entende? Porque ele não entende que a lei é só para condenar. A lei não pode salvar. E hoje,
quando você vê o que impera na cristandade, é lei. Todo mundo fala da salvação pela graça. Você tem que crer em Jesus, tem que pôr fé em Jesus para ser salvo. Legal. E se eu pecar? Daí você está perdido. Aí você está perdido. Aí você vai para o inferno. Essa semana alguém me mandou um link. Mário, o que você acha do que esse pastor está falando? Ele mandou um artigo de um pastor pentecostal zombando da eleição, mas zombando assim, fazendo piada da eleição eterna, rindo da graça de Deus e dizendo que não, a salvação pode ser perdida assim, porque se você estiver pecando no momento em que você morrer, você está perdido. Bom, então eu estou perdido, porque se eu simplesmente pensar assim, deixa eu ver que pecado que eu não posso fazer para me perder, pronto, já estou pensando no pecado. É como falar para você aqui, pense em chupar limão. Deu água na boca de alguém? Porque quando a gente pensa algo, nós já despertamos uma série de desejos e concupiscências e uma série de coisas. Então, uma pessoa que prega isso, ele acha que ele não peca. Por isso que ele fala que, não, se estiver pecando na hora que morrer, está perdido. Bom, então ele não peca. Então não é possível, ele não peca, ele é diferente, ele nasceu de um outro planeta, de outra linhagem, não da linhagem de Adão. Então esses são os que querem ser doutores da lei, porque não entendem o que a lei diz e acham que entendem o que a lei diz. A lei condena. A lei é a placa de contramão na rua estreita, e eu sou o motorista do caminhão daquele caminhão enorme, né? Aquele compridão assim. Eu sou o motorista desse caminhão. Eu vejo a placa de contramão, o que acontece? Eu não posso fazer nada. Porque eu já estou na contramão e não posso manobrar meu caminhãozão. A placa só faz isso para mim. Fala assim, você está na contramão. Você vai ser multado. É isso que a lei faz. A lei não pode salvar. E como é triste nós vermos que muitos cristãos hoje vivem numa angústia tremenda, porque estão em religiões que pregam leis, ou a lei, e eles próprios, sendo sinceros, percebem que eles não conseguem. Eu acho que é Colossenses que fala da aparência de não serve senão para a satisfação da carne, ou alguma coisa assim. É Colossenses capítulo 2. É interessante que esse capítulo aqui, ele fala, Paulo fala aqui exatamente das coisas que ele falou ali no começo de 1 Timóteo, quando ele fala das lendas, né, das fábulas e tudo mais, ele vai falar algo semelhante aqui, olha. Ele fala primeiro da lei, do versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, muitos desses que querem ser doutores da lei não entenderam ainda que muitas daqueles mandamentos ou preceitos do Antigo Testamento eram sombras. Por isso que Paulo até explica um deles, não atarás a boca ao boi que debulha. Paulo pergunta assim, será que Deus estava interessado em bois? Ele fala até com uma certa ironia, porque o assunto ali não era boi, ali era justamente aquele que ensinasse, poderia viver, então, da sua pregação. E aí ele continua, no versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, para dizer, eu sou humilde, né? Eu sou santo, eu sou puro, e culto dos anjos. Isso aqui nos fala muito do espiritualismo, né, que hoje assola o mundo todo. Metendo-se em coisas que não viu. Aqui outra versão fala metendo-se em visões. Ocupando-se com visões. Estando debaixo, inchado na sua carnal compreensão. O que é a carnal compreensão? É aquele que quer ser doutor da lei e não entende o que diz, porque ele está entendendo a lei na carne. Ele está usando do seu intelecto para entender coisas de Deus, o que não é possível. Porque nós só chegamos ao entendimento das coisas de Deus pela fé.
Aí no versículo 20, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais, e aqui está o perigo, aqui está o risco, que muitos caem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. E quando uma pessoa começa a impor regras e mandamentos do alto do seu conhecimento teológico e tudo mais, tem aparência de sabedoria. Mas, e em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, né? Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. O que é satisfação da carne? É eu olhar para uma pessoa e falar assim, eu não sou pecador que nem ele. Eu não sou como esse publicano. Eu faço minhas orações, eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu não sou como esse publicano. E o Senhor fala o quê? Foi o publicano ali que falava assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Naquela passagem do Senhor Jesus, que ele fala do fariseu e do publicano no templo. Então, voltando ao nosso capítulo aqui, esse mal que assola a cristandade hoje é justamente o legalismo. Porque o legalismo dá à pessoa a pose, né? Ela se acha a pose de alguém que é fiel a Deus, mas não resulta nem em caridade, nem num coração puro, nem numa boa consciência, resulta assim numa fé fingida, que são os alertas dados por Paulo no versículo 5, aqui de 1 Timóteo 1. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.